Obrigado, pastor Sandro. Ele definiu exatamente, né? Leu meus pensamentos, né? É muito bom poder estar com vocês aqui. Já estivemos anteriormente, mas é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de partilhar a palavra com vocês. Não foi falta de convite, né, pastor Sandro? Já, não vou dizer alguns anos, mas a verdade é que já faz mais de ano. Mas estou muito contente que chegou esse dia, poder estar com vocês, rever aqui vários amigos, alguma surpresa, né? Pastor Ivan, esposa aqui, que bom tê-los aqui conosco, né? São novos membros, né? Tá bom. Eu vou ter uma conversa com o pastor Ayrton semana que vem. Bem, meus irmãos, eu gostaria de contar para vocês. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar usar o método de Jesus, tá? Diz que Jesus usava 2 métodos básicos para partilhar a mensagem. Ele contava a história e fazia pergunta. Chegou ao ponto que esses dias eu estava lendo e vi um livro que a gente sempre ouve falar, que Jesus é a resposta, né? Em inglês eles usam muito essa expressão, Jesus is the answer. E eu encontrei um livro que diz Jesus é a pergunta. Porque Jesus fazia tantas perguntas, e realmente esse era o método que Jesus usava para partilhar as boas novas de salvação. Ele contava a história e fazia perguntas. Bom, eu vou contar algumas histórias hoje, porque algumas coisas bem interessantes, muita coisa interessante acontece na vida da gente, mas especialmente algumas histórias eu selecionei e quero partilhar com vocês. No final do ano passado, eu fui na mesa diretiva da divisão do Sul do Pacífico, lá nas Filipinas. E eu fiquei, os primeiros dias que eu cheguei, fiquei hospedado nesse hotel, e eu olhei na frente do hotel, estava neblina, não dava para ver nada, né? Mas eu olhei no Google Maps e tinha um lago bem grande, um dos maiores lagos daquele país, e eu via no app, no mapa, dizia que tinha um mapa, mas eu não podia ver nada. E esse lago é muito interessante. Vocês não vão encontrar isso em qualquer lugar, porque existe um pequeno lago chamado Lago Amarelo, dentro da cratera de um vulcão, dentro de um outro lago chamado Taal, dentro de uma outra cratera de vulcão. Então, é um lago numa cratera, dentro de um lago, dentro de outra cratera. Como eu falei, não é qualquer lugar que tem isso, né? E levaram 2, 3 dias eu olhando aquela imagem, né, com a neblina na frente, até que realmente a neblina desapareceu. Você já pensou que na sua vida tem muita coisa assim, que você não entende o que está acontecendo? Ou acontece coisas na sua vida que você não sabe por quê? E às vezes a gente se pergunta, e alguns até questionam a Deus, por que que isso aconteceu logo comigo? Por que agora? Esse tipo de pergunta que muitas vezes nós nos fazemos. E eu estava lendo sobre isso, e às vezes na nossa vida realmente é assim, a gente não entende o que está acontecendo, mas dizem que a quantidade de água necessária para formar uma camada de neblina tão espessa que você não enxergue mais do que 10, 20 metros à sua frente, numa área de 1 acre, não é mais do que você conseguiria colocar dentro de um copo d'água. Então, um pequeno copo d'água pode criar uma neblina tão espessa para cobrir 1 acre de terra, numa neblina tão espessa que você não consiga enxergar, a não ser alguns metros à sua frente. E muitas vezes na nossa vida é assim mesmo, né? A gente não entende o que ou porquê, e a gente perde a possibilidade de desfrutar as coisas tão boas que Deus nos tem dado. Eu selecionei esse título, O Poder de um Nome, porque está relacionado com uma história muito bonita na Bíblia. É uma história bem conhecida, que nós vamos ler daqui a pouco. Está no livro de Atos, capítulo 3 e capítulo 4, que descreve a importância de entendermos o poder do nome de Jesus. Há quase 1 ano atrás, eu estava visitando a Rússia. E vocês já ouviram falar na Praça Vermelha, não é? Não tem nada a ver com os tijolos avermelhados do Kremlin. Na verdade, essa palavra, né, vermelha, é uma palavra russa antiga que quer dizer formosa. Então, na verdade, é uma praça muito bonita. E realmente é impressionante. Quando você olha aquela basílica, aquela catedral lá no fundo, foi construída por volta do século XVI, dizem que ela foi tão bonita, a construção tão impressionante, que não era comparada com nada que existia naquele tempo no Império Russo, e o czar se aproximou do construtor e disse que perguntou para ele, você é capaz de fazer algo como isso?
uma outra construção como essa? E ele pensou que era uma boa coisa dizer que sim. O czar mandou furar os olhos dele, dizendo que você nunca mais vai construir, nunca ninguém vai construir nada parecido com esta catedral. É realmente um prédio incrível. Mas algo impressionante está acontecendo naquela região do mundo. É a divisão euroasiática, a sede é lá em Moscou. E nessa reunião nós vimos a primeira vez que nós vimos uma divisão assumindo que eles não estão crescendo. A gente, como adventista, tem uma mensagem, né, que está relacionada com a volta de Jesus, apocalíptica, né, a vitória, e a gente acha que nós somos os melhores do mundo. Essa é a verdade, né? Bom, nós somos mesmo, né? Esse é o pensamento que a gente tem, né? E é difícil reconhecer quando o nosso time está perdendo. E realmente existem vários lugares no mundo em que o evangelho, a mensagem adventista, não está avançando. E esse é um dos lugares, um lugar muito difícil, principalmente por causa de problemas de migração, e igrejas inteiras mudaram de um lugar para outro, e algumas levaram o pastor junto, viu, pastor Sandro? E principalmente nos países da Ásia Central, onde havia uma quantidade muito grande de igrejas que se desenvolveram com imigração. Eram alemães, de origem alemã, e depois de algumas décadas, por causa de economia, outros problemas no país, retornaram para o seu país de origem, voltaram para a Europa, e igrejas inteiras desapareceram, especialmente nessa região do centro da Ásia, que faz parte dessa divisão. Mas existe um lugar, um território, vamos dizer, dentro dessa divisão, que está crescendo. E é exatamente onde, nessa foto aqui escura, não vai dar para ver muito bem aqui, e é intencionalmente, eu não quero mostrar o rosto dessa pessoa, mas essa senhora no meio, ela é a líder de uma igreja que fica num país da Ásia Central, que é um lugar onde não existe muita liberdade religiosa. Para vocês terem uma ideia, lá não existe nenhum pastor, nenhum missionário. Durante anos, eles tentaram levar um missionário para lá, um pastor, e essa senhora conseguiu, com muita negociação política, de que o governo desse visto para um pastor visitar a igreja durante uma semana. Eu conheço bem o pastor, ele é da América do Sul, nós trabalhamos juntos na Flórida, e ele me contou quando esteve lá, e no primeiro dia que ele chegou na igreja, não é permitido pregar, fazer evangelismo, mas ele estava na igreja para falar, e havia uma pessoa convidada ali, que apareceu uma visita, que eles não sabiam quem era, mas identificaram como sendo um emissário do governo para investigar o que fosse acontecer ali. E com isso, ele correria o risco de ser preso, se ele estivesse fazendo algum tipo de evangelismo ou proselitismo. Bem, o que aconteceu? Esse meu amigo disse que se levantou para falar, né? E perguntou: nós temos várias pessoas, são amigos nossos. Não se preocupe, isso passa, né? Só não entende quem nunca teve filhos, né, Damar? Ou netos. Quando ele se levantou para falar, o meu amigo disse assim, ele falou: nós temos muitos irmãos que vivem em outras partes do mundo, é uma grande família. E eles me enviaram aqui para vocês para contar algumas histórias do que está acontecendo em outros lugares. Posso contar para vocês? Todo mundo levantou a mão, inclusive a visita, né? Estava ali. E ele começou a contar histórias, né? Era o método de Jesus, né? Lembra? E durante a semana toda ele ficou contando histórias, e todos gostaram muito, inclusive aquele visitante especial, ele não teve problema, pôde sair de lá. Esse território, nesse país inteiro, só tem uma igreja, cerca de 60 ou 80 pessoas hoje, não sei exatamente, mas é o lugar onde, na divisão inteira, a igreja está crescendo mais. E é dirigida por uma mulher, Raquel. Olga, você conhece. Então, não existe pastor no país inteiro, mas essa mulher, ela dirige a igreja, e é o lugar onde a igreja mais cresce na divisão inteira, 4% ao ano. É uma taxa de crescimento bem alta para aquela região do mundo. É algo impressionante a gente imaginar como Deus usa situações extremas para cumprir o seu propósito. Essa é a região que eu estava descrevendo, e esse país que eu não mencionei o nome, está ali bem na parte de baixo, é um dos países da Ásia Central. No mês de janeiro, eu voltei à Rússia, depois de pouco mais de um ano. No inverno, e alguém perguntou: e você vai para a Rússia no inverno? Fui para a Sibéria, né?
Eu fiz esse compromisso há uns 6 meses antes, já há algum tempo que o presidente da União tinha me convidado para ir lá, e eu dei uma outra opção no verão, que eu queria visitar no verão, né? Não no inverno, mas ele falou, olha, no verão não é muito bom, os pastores saem muito, eu tenho uma reunião com pastores, plantadores de igreja, no mês de janeiro, e eu quero que você vá lá. E eu olhei no meu calendário, procurei alguma desculpa, né, para dizer para ele que eu não podia, a única que eu encontrei foi que era inverno, né? Aí o pastor Vilmar Hirley, que muitos de vocês conhecem, já trabalhou lá, e disse, não se preocupe, pode ir, porque os russos aterrissam o avião até com 1 metro de neve. Então, pode ir tranquilo. E, realmente, eu fui e voltei no dia certo, sem atraso, sem cancelamento de voo. Mas eu quero mostrar para vocês algumas fotos da Sibéria, que eu tirei lá em janeiro. Essa é uma das igrejas dessa cidade chamada Novosibirsk, que é a capital da Sibéria, está bem no centro geográfico da Rússia. É uma igreja que foi renovada há pouco tempo, e eles estão reformando o basement da igreja, o primeiro andar, para fazer ali um centro de influência. Esse é um processo que todas as igrejas lá nessa região estão fazendo. Quem tem prédio de igreja, estão reformando a igreja para fazer um centro de influência. E os que estão adquirindo novos prédios, que você, né, mencionou há pouco para a gente orar, eles estão comprando prédios que possam servir não apenas para adoração, para o culto de adoração, mas também que sirva para oferecer serviços à comunidade. Essa é uma condição em qualquer prédio que eles estão procurando para comprar lá. Pensei que poderia ser algo para a gente considerar aqui, pastor Sandro. Estava bem frio, como vocês podem imaginar, mas as crianças encontram alguma maneira de se divertir, né? E vocês podem ver que eles fazem o escorregador na praça, na cidade, no meio da rua, de gelo, tá? E aí as crianças se divertem, né? Eu perguntei, mas vocês não cancelam a escola? A Leila estava dizendo que esse ano eles usaram todos os dias de reserva que eles tinham para cancelar a escola. Já está, a partir de agora, se tiver mais alguma tempestade, já vai ter que prorrogar os dias de aula, né, antes das férias do verão. E aí eu perguntei, vocês cancelam quando neva? Falei, não, se for cancelar a aula quando neva, nunca vai ter escola, porque neva direto. Aí uma ponte feita de gelo, no meio de uma praça, eles falaram assim, a gente só cancela quando está muito frio. Eu falei, mas não está frio o suficiente? Nesse dia estava menos 38. Ele falou, não, 38 a gente aguenta bem, ainda. Menos de 40, daí para baixo, aí eles cancelam, porque é perigoso as crianças ficarem na rua, caminhando. Né? Eu falei, tá bom. Aí, eu estou na frente de um restaurante, que eles alugaram para plantar uma igreja nova no subsolo do restaurante, no basement, eles abriram uma igreja bem não convencional, vou dizer, né? O Andrew é o pastor dessa igreja, eu o conhecia uns 3 anos atrás, ele era o secretário da União, quando eles começaram a procurar alguém para plantar essa nova igreja. Se vocês perceberam na foto anterior da igreja, que eu mostrei, uma das igrejas lá, tem muitas pessoas de idade, tem poucos jovens. Então, eles queriam plantar uma igreja que alcançasse pessoas que não eram cristãs, e principalmente alcançando jovens. E eles procuraram durante bastante tempo, no fim o Andrew decidiu, escolhem outra pessoa para ficar no escritório, aí na União, como secretário, e ele assumiu a responsabilidade de plantar essa igreja. À noite, eles têm uma reunião que eles chamam de clube, é um clube de música, um encontro, que eles convidam músicos da cidade, eles também se apresentam, o pastor tem uma banda, bem interessante, um outro dia eu mostro para vocês. E ele faz também uma pequena palestra, para mim é um sermão, tá? Mas ele fala sobre um tema específico, e nesse momento estava na tela um texto bíblico. E eu olhei à minha volta e fiquei imaginando, mais de 100 pessoas, dava para ver que não eram adventistas, pelo estilo, vestuário, todos jovens, adultos, e eu fiquei imaginando, nunca essas pessoas entrariam numa igreja para ouvir um sermão. E ali estavam, e muitos deles assistem regularmente. No sábado de manhã, eles têm um programa um pouco diferente, é um estudo bíblico, e algumas das pessoas que vêm à noite, inclusive músicos, 2 deles ali, que não eram adventistas, hoje já assistem também à reunião da manhã. E um deles estava falando ali na reunião no estudo bíblico. Bem, o que tem a ver com isso com o nome, né? Como Deus usa diferentes maneiras para alcançar as pessoas.
O nome é algo muito importante e ele fica com a gente o resto da vida, com raras exceções se você fizer um processo e fizer uma mudança de nome. Mas a Bíblia diz que na nova terra nós vamos ter um novo nome. Não sei se você sabe o significado do seu nome. Você sabe? Cada nome tem um significado, ou no máximo que foi inventado por alguém. Né? Eu conheci uma menina que chamava Ciceronilda, vocês podem imaginar, porque o pai era Cícero, a mãe era Nilda. Né? Ela casou com Francisco e deram o nome nas filhas de Francis Nilda e Nilda Francis. Né? Muito criativo, mas tem um motivo pelo qual te deram o nome que você tem. O meu nome quer dizer peregrino ou estrangeiro em terra estranha. Realmente, meu pai estava em Brasília, trabalhando em Brasília quando eu nasci, na época em que Brasília foi inaugurada. Né? Então, vocês já sabem que ano que eu nasci. Só aqueles que conhecem a história de Brasília já sabem. Qual é o significado do seu nome? Qual é o nome mais comum? Você já pensou nisso? Diz que no Brasil, ou no mundo, a onomatologia, que é essa ciência que estuda os nomes, identificou mais de 5 milhões de nomes. Mas no Brasil, especialmente, qual é o nome mais comum? Maria. Existem mais de 11 milhões de Marias. E depois de Maria? José. Tem mais de 5 milhões de José. Parabéns, é isso mesmo. São os nomes mais comuns no Brasil. E o nome de Jesus? Quem é Jesus? O que significa o nome de Jesus? Ou qual é a importância do nome de Jesus? Olha, para nós, Jesus é o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor, e nós podemos ter uma lista longa de todos os atributos daquilo que nós consideramos a pessoa de Jesus. Mas nós temos que considerar também que, hoje em dia, o nome de Jesus já não é tão conhecido como era em alguns lugares. Então, alguém do departamento lá de missões, há pouco tempo atrás, fez uma declaração interessante. Ele disse, existem hoje 3 janelas que são os maiores desafios da pregação do Evangelho. A janela 1040, que é aquela região do norte da África, Oriente Médio, sul da Ásia, onde estão as maiores religiões não cristãs, concentração, maiores religiões não cristãs, países, né, enormes, Índia, China, de grande população não cristã, principalmente. E existem também as grandes cidades, que é um outro desafio para a pregação do Evangelho, e existem os países que eram cristãos e agora são chamados de pós-cristãos. Na Europa, se você visita em muitos lugares aquelas catedrais antigas, esses prédios são hoje, a maior parte são usados como museu, outros são usados como auditório para apresentações musicais, concertos. Alguns anos atrás, nós fomos a Montreal, e ali haviam grandes igrejas que foram transformadas em condomínios de apartamento. Em Nova York, em Manhattan, a mais antiga prédio de igreja, o mais antigo prédio gótico de uma igreja, santuário em Nova York, hoje é uma loja de departamento. Então, esse é um fenômeno que está ocorrendo, principalmente na Europa, América do Norte e Austrália. E em alguns países que tradicionalmente eram cristãos, hoje as crianças já perderam a noção do que é o cristianismo. Fizeram uma pesquisa na Inglaterra, e pesquisaram milhares de pessoas, e menos de 25% dos entrevistados identificaram Jesus como sendo Filho de Deus. Quase a metade das crianças que foram perguntadas disseram que os pastores encontraram o menino Jesus com a ajuda do Google Maps. E quando perguntaram, dando algumas opções, quem é Jesus? O Filho de Deus? Cristo? Um jogador de futebol do Chelsea? 25% respondeu que ele era o jogador de futebol. Aliás, tinha realmente um jogador de futebol chamado Jesus, mas ele não jogava para o Chelsea, jogava para o Manchester. Então, até o time estava errado. Né? Mas essa falta de conhecimento bíblico, e principalmente da pessoa, do nome de Jesus, é incrível. E a gente pensa, não, o mundo inteiro já ouviu falar em Jesus. Será? Qual é a pessoa mais conhecida no mundo? Alguém vai dizer, com certeza, o nome de Jesus é conhecido no mundo todo. Mas existem pesquisas que indicam de que a pessoa, a personalidade que tem o maior número de pessoas que o conhecem no mundo é o Jackie Chan. Não admira, porque ele é um artista chinês, vocês não conhecem. Mas como a China é um país muito populoso, e ele é muito conhecido, não recomendo os filmes, mas também não tem nenhum problema específico. Mas é um ator, ele tem alguns filmes, e existe mais gente que conhece o Jackie Chan no mundo do que conhece Jesus. Bem,
No livro de Atos, no capítulo 4, e esse é o texto básico que eu gostaria que a gente refletisse hoje. Diz assim: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há um outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. É o nome de Jesus, que tem esse poder de trazer, de abrir as portas do céu, de nos dar esperança de vida eterna. Essa frase do verso 12 foi escrita no contexto de algo muito interessante. Se você tem aí a sua Bíblia, abra conosco Atos, no capítulo 3, que vem logo antes do capítulo 4. Tá? E nós vamos ver aí o contexto, por que essa frase foi dita aí em Atos, capítulo 4, verso 12. Mas nós vamos ler então primeiro o capítulo anterior, a partir do capítulo 3. Aí conta uma história. E essa história realmente é muito bonita. Diz assim: Pedro e João subiam ao templo para a hora da oração, na hora nona, que era por volta aí das 3 da tarde. Era levado um homem coxo de nascença, Atos capítulo 3, agora o verso 2. O que punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava para que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, levantou imediatamente. Os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passando a andar, entrou no templo com eles, saltando e louvando a Deus. E viu todo o povo andar e louvar a Deus. E reconheceram ser ele o mesmo que esmolava a entrada da porta, chamada Formosa. E se encheram de admiração e assombro. Por isso que lhe acontecera. É uma história impressionante, não é mesmo? Quantas vezes a gente vê alguém pedindo esmola na rua? Faz algum tempo, pouco mais de um ano, eu estava aqui perto de um cruzamento ali, perto na 175, perto daquele centro comercial, e no farol haviam 2 pessoas pedindo esmola. De um lado, na 175, e na outra, que eu tenho a impressão que é 108, que eles conhecem a área, devem saber onde é. Eu passei, vi os 2 ali, cedo, e mais tarde, umas 2, 3 horas mais tarde, eu não lembro exatamente, eu retornei e vi os 2 voltando. Mas me chamou a atenção, quando eu passei a primeira vez, que os 2 andavam com dificuldade e parece que tinham o mesmo problema para caminhar. Na volta, eu vi os 2 indo embora, a impressão que já tinham terminado o dia de trabalho, mas só um puxava a perna. Vocês podem imaginar. Às vezes a gente tem a tendência de julgar que essas pessoas que às vezes estão pedindo esmola, ou estão mentindo, ou estão se aproveitando, ou são preguiçosos, não querem trabalhar. A gente não deve julgar as pessoas, não estou contando essa história por causa disso. Mas nós temos todo tipo de sentimento quando a gente vê alguém pedindo esmola na rua, essa é a verdade. E a maioria de nós procura, se possível, passa de largo e evita. Não foi isso que aconteceu. Pedro e João, eles estavam indo para a reunião de oração. E aquele pobre homem aleijado ficou na porta da igreja pedindo esmola. Bem, você poderia imaginar, o melhor lugar para pedir esmola é perto da igreja mesmo, porque pelo menos quem vai à igreja, a gente imagina que deve ter o coração mais mole, né? Devem ser pessoas mais bondosas. E ali ele ficava, à porta do templo, que era chamada Formosa, embora que as coisas para ele não pareciam tão bonitas assim. Mas aparentemente aquele era o seu ponto, porque ele era conhecido. Pedro e João chegaram ali. Quando ele viu que se aproximavam 2 pessoas, ele se colocou ali no caminho, pedindo ajuda, e Pedro e João pararam. Pararam, olharam para ele, e Pedro ainda disse: olha para mim. E você pode imaginar que naquele momento, né, surgiu no coração dele a expectativa de que agora sim, né, hoje eu vou ganhar o meu dia. Mas Pedro começa dizendo: não possuo nem prata, nem ouro. E aí a gente diria que foi como um balde de água fria
naquele pobre homem aleijado, que criou uma expectativa tão grande e, de repente, não tenho. O que você quer, eu não tenho. Mas, e aí a parte mais bonita, eu tenho algo mais importante. Eu tenho algo muito melhor do que você está perdendo. Eu tenho algo que você não faz nem ideia como vai mudar a sua vida. Não é dinheiro, não é uma posição, não é um emprego, é muito mais do que isso. Vai mudar a sua vida aqui nesse mundo e vai determinar para onde você vai passar a eternidade. Ele diz, em nome de Jesus. O nome de Jesus tem poder. O nome de Jesus tem poder para restaurar. O nome de Jesus tem poder para sarar as feridas. E naquele momento, aquele homem não apenas ouviu a palavra, mas com a mão e o apoio de Pedro se levantou, e diz a Bíblia que os músculos da sua perna, do seu tornozelo, começaram a se fortalecer outra vez. E você pode imaginar que falta faz fazer exercício, né? Imagine ficar meses, anos, sem nunca movimentar os músculos da perna. E agora, como um ato miraculoso, no nome de Jesus, aquele homem se levanta, recebe outra vez a força para os seus músculos, e não apenas é possível agora caminhar, mas ele começa a saltar, como se fosse uma criança, pela alegria que sentia daquela cura maravilhosa. Diz a tradição que Tomás de Aquino, antes disso, o Sinédrio, né? Diz a Bíblia que Pedro e João foram levados ao Sinédrio, e eu imagino que por causa disso, daquele alvoroço que foi criado naquele momento, o Sinédrio era uma reunião de líderes, naquele tempo eram por volta de 23 até 71 pessoas. Era um grupo consideravelmente grande. E você pode imaginar que naquele dia, algumas pessoas que estavam lá no Sinédrio conheciam Pedro, porque não fazia muito tempo antes, Pedro tinha estado também na frente dos líderes para aquele julgamento no dia do julgamento de Jesus. E alguns deles até imaginaram, eu sei quem ele é aquele que dizia ser discípulo de Jesus, mas no dia que nós o prendemos, ele veio aqui, na frente de todos nós, e negou o seu mestre, negou até que o conhecia, e praguejou dizendo que nunca tinha visto. Esse mesmo Pedro, só que agora não era o mesmo Pedro, era um Pedro totalmente transformado pelo poder de Deus. E nós lemos isso na história. Dizem que Tomás de Aquino foi à presença do Papa Inocêncio IV, e realmente a igreja naquela época, na Idade Média, tinha muito dinheiro, era muito rico, e estava ali passando uma quantidade muito grande de dinheiro, e dizem que o Papa fez um comentário para Tomás de Aquino, dizendo, hoje a gente não pode mais dizer, como Pedro disse no passado, prata e ouro eu não tenho. E dizem que Tomás de Aquino replicou dizendo, é verdade, tampouco podemos dizer, em nome de Jesus, levanta e anda. Porque a igreja agora tinha tantos recursos materiais, mas lhe faltava o poder espiritual. Nós podemos ter um bonito local para se reunir, podemos ter bons programas na igreja, mas se não tivermos o poder do Espírito Santo na nossa vida, na vida da nossa igreja, nós estaremos perdendo o que de mais precioso Deus tem para nos dar. Aquele homem teve a oportunidade de se tornar um seguidor de Jesus. E para seguir a Jesus, é importante saber quem é que nós estamos seguindo. São Mateus 16, verso 24, Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu não sei se o Lamarck usa essa ilustração, né, mas disse que um dia o marido chegou em casa, né, voltou do culto, a mulher não foi naquele dia. Ele tomou a esposa nos braços e rodava a esposa, assim, né, tão alegre. E a mulher perguntou, o que foi? O pastor falou sobre que tem que tratar bem as esposas. Ele falou, não, é que ele disse que a gente deve tomar a cruz e seguir. Né? Não, essa você não use. Não use, né, não use. Mas, na verdade, para que sejamos um discípulo, nós temos que não apenas conhecer a respeito da doutrina, mas nós temos que conhecer o mestre. Nós podemos entender a doutrina lendo um livro, ouvindo um sermão ou recebendo um estudo bíblico, mas nós não podemos nos tornar discípulos sem conhecer pessoalmente o mestre. Então, uma coisa é o conhecimento doutrinário, o outro é se tornar realmente um discípulo. Outra maneira de entender isso seria dizer que nós podemos ser um bom membro de igreja sem fazer nada.
Aliás, é geralmente isso que a gente faz. Depois de dar um estudo bíblico durante meses, quando a pessoa vai se preparar para o batismo, geralmente o pastor vem e pergunta, promete que não vai fazer isso, não vai fazer isso, não vai fazer nada, não vai fazer nada, então vai ser um bom membro da igreja. Mas ser discípulo é diferente, não é apenas não fazer o que é errado, mas tem que fazer o que é certo. E eu não posso seguir a Jesus se eu não o conheço. Então, conhecer o nome de Jesus e segui-lo é indispensável. Mas quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Se ele fosse um filósofo, as pessoas poderiam debater ideias com ele. Se ele fosse um guerreiro, poderiam amar uma revolução e fazer uma guerra contra ele. Se ele fosse um político, aí era mais fácil, era só marcar uma reunião e ele já mudava de ideia. Mas não, a Bíblia diz que Deus é amor. E Jesus veio revelar o verdadeiro caráter do Pai. Como é que você encara um assunto desse? Não tem como. Ou você aceita ou rejeita. Recentemente eu li um artigo que falava como Mark Zuckerberg, o CEO, fundador do Facebook, declarou como ele está desenvolvendo, ou como tem usado princípios de pequenos grupos para o desenvolvimento da mídia social. Não sei se vocês ouviram falar isso, correu na notícia alguns meses atrás. Por que o Facebook tem relacionamento com o modelo de grupos pequenos ou de discipulado na Bíblia? E o Mark Zuckerberg falou exatamente isso. O modelo que grandes igrejas conseguem organizar os seus membros em pequenas unidades para o crescimento espiritual, para o desenvolvimento do relacionamento, é incrível. É um modelo que preenche a necessidade do ser humano de relacionamento e de amizade. E isso está disponível a cada um de nós. É por isso que Luciano de Crescêncio disse, nós somos como anjos de apenas uma asa, e só poderemos voar quando nos abraçarmos uns aos outros. E como seria isso na era digital? No mundo digital que nós vivemos hoje? É verdade que a mídia social, ela estende, ela estica o número de relacionamentos que nós podemos ter. Mas para ter amizade com alguém, isso drena energia. Quando você tem um amigo, que realmente seja um amigo, isso aí rouba sua energia. E, ainda bem, né, que nem todo mundo que são nossos amigos no Facebook realmente são amigos, porque seria impossível desenvolver relacionamento significativo com centenas ou milhares de pessoas. Aliás, o contrário acontece. Quanto maior o número de relacionamentos na mídia social, mais superficial se tornam esses relacionamentos. E o que é pior, diminui a profundidade e o significado do relacionamento com aqueles que estão mais perto de nós. Esposo, esposa, pai, filho, a família, o núcleo da família, ou alguns amigos que nós deveríamos dedicar mais tempo, já não dedicamos porque gastamos muito tempo com a mídia. Um homem chamado Jesse Rice escreveu um livro sobre essa problemática dentro da igreja, e ele apresenta estudos que um tal de Gladwell, um jornalista, fez baseado numa descoberta de um psicólogo chamado Dunbar. Tudo isso para dizer que esse tal de Dunbar, que era um psicólogo, ele descobriu que existe um limite na capacidade do cérebro humano de conectar-se com outras pessoas. Em outras palavras, não é o tamanho do seu cérebro, né, que importa, mas é o tamanho, o número dos relacionamentos. Existe um limite para o ser humano ter relacionamentos significativos. E ele usa uma fórmula e chegou a um número aproximado de 150, aproximadamente, relacionamentos. Bom, como que é isso de relacionamentos? Se você tem 5 pessoas, você tem 10 relacionamentos. Porque é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Percebe? São 10 relacionamentos entre si com 5 pessoas. Mas se você tiver 10 pessoas, o número já sobe para 190. Então você aumentou 4 vezes, mas você aumentou dezenas de vezes o número de relacionamentos. E isso é impossível. Eles chamam de estar overload, né? Está sobrecarregado de relacionamentos. O que acontece? Um fenômeno. Primeira coisa, os relacionamentos se tornam superficiais. E aqueles relacionamentos que exigem uma certa profundidade, entre marido e mulher, pais e filhos, se torna superficial também.
E aí vocês imaginam todo tipo de problema que vem decorrente disso. Então, a mídia social, essa era digital, pode nos fornecer ferramentas para manter contatos com pessoas que fisicamente nós não poderíamos. Existem vantagens. A tecnologia nos ajuda a nos manter em contato com pessoas que estão fisicamente distantes de nós e podem trazê-los bem perto de nós. Não importa onde você está no mundo, você pode usar Skype, FaceTime ou WhatsApp e enviar mensagens de textos ou fazer uma ligação de áudio ou até de vídeo, por custo, muitas vezes, zero. Então, a tecnologia nos ajuda em muitas coisas, porém, coloca também alguns desafios, se não forem devidamente utilizados. A superconectividade, né? Essa abundância de conexões pode provocar esse overload, né? Um excesso de contatos e de relacionamentos. Esse número, como eu falei anteriormente, né, que é por volta de 150, é o equivalente entre 12 a 15 pessoas. Esse é o limite máximo que um ser humano normal tem para desenvolver relacionamentos significativos. E não é interessante lembrar que a Bíblia nos apresenta as 12 tribos de Israel, apresenta os 12 discípulos de Jesus, e nós muitas vezes usamos, né, esse princípio quando falamos de pequenos grupos, que não podem ser mais do que 12 a 15 pessoas, senão não é um pequeno grupo, é um grande grupo, né? Existe uma lógica, uma razão psicológica por trás disso, que nós precisamos levar em conta. Todos os seres humanos necessitam de ter relacionamentos genuínos e significativos. Se nós utilizarmos a mídia social ou qualquer recurso digital e estender demais os nossos relacionamentos ou tentar mantê-los de forma significativa, isso vai provocar sobrecarga do sistema. E podemos sofrer de duas maneiras. Os relacionamentos se tornam superficiais e aqueles com quem deveríamos ter um relacionamento mais profundo perde também a sua qualidade. Por isso a importância, nós temos na igreja, a igreja tem que ter sistemas de discipulado, sistema de apoio, não apenas no culto da manhã. Dizem que a maior parte das pessoas que vêm à igreja vem por causa de amigos ou familiares. E entre as 7 principais razões que as pessoas deixam a igreja, foram feitos vários estudos sobre isso durante alguns anos, e foi identificado que entre as 7 principais razões que as pessoas deixam estão motivos de relacionamento pessoal. Conflito, falta de amigo, conflitos no lar, ou conflito com a igreja ou com líderes da igreja. E o número 7 são problemas doutrinários, ou não concordar com alguma doutrina da igreja. Então, o maior problema está onde? Nos relacionamentos. Daí a importância de nós desenvolvermos sistemas dentro da igreja, sistemas de apoio, porque todos nós precisamos de ajuda. Até Jesus pediu ajuda. Quando ele estava no Getsemane, ele veio para os discípulos e disse, vocês podem ficar comigo um pouco? Infelizmente, nem aqueles 3, que nem eram os 12 mais, dentro dos 12 ele tinha os 3. Bom, e desses 3, que eram os mais próximos de Jesus, ele pediu ajuda, e eles não foram capazes de apoiar o nosso Senhor naquele momento mais angustiante da sua vida. Eu desafio vocês a pensarem e refletirem sobre isso. O que nós poderíamos fazer para que realmente tenhamos, em nosso lar, na nossa família, marido e mulher, um relacionamento mais profundo? O que poderíamos fazer como igreja para que tenhamos um sistema de apoio para aqueles que não têm família, para aqueles que estão chegando, e para ter certeza que todos que fazem parte dessa grande família que é a igreja, recebam a necessidade que precisam de apoio emocional. Existe um grupo de jovens em São Paulo que começaram a fazer um projeto, e eles foram à Avenida Paulista com um cartaz e um banquinho, e o cartaz dizia, quer desabafar? E você vai pensar, mas será que isso funciona? Não é? E as pessoas paravam, sentavam, e alguns deles, 15, 20 minutos conversando, só falando da vida. E tem algumas histórias impressionantes. Eu poderia contar alguns casos de pessoas que depois passaram a ajudar nesse ministério,
ou que começaram a receber estudos bíblicos pela amizade que fizeram. Esse grupo começou a desenvolver um projeto na rua, era uma igreja na praça. E a maior parte dos programas que eles faziam era para as crianças, na praça, diferentes programas. Eu estive com eles um sábado, que era a véspera do Dia dos Pais. Eles tinham balões, cartões, distribuíam bombons, né? Foram à feira, e foi interessante que quando eles perguntavam, né, viam alguém e perguntavam, você é pai? E a pessoa, né, dizia, sou, tal, dava um cartão, um bombom, e várias pessoas, eu ouvi falando, eu sei quem são vocês. Vocês ficam ali no sábado, à tarde, com as crianças ali, brincando com as crianças na praça. Então, essa igreja se tornou conhecida naquele bairro de Santa Madalena. Com o passar do tempo, eles resolveram se reunir no sábado de manhã para adoração também. E eles conseguiram um escritório. Durante a semana é um escritório, a pessoa não é adventista, mas doou para que a igreja usasse, sem cobrar, usasse no sábado de manhã. Hoje eles alugaram um local maior. Então, fazer evangelismo é importante, discipulado também. Mas o que é mais importante? O que será que é mais importante? Discipulado ou evangelismo? Os dois são importantes. Essa semana faleceu Billy Graham, né? E foi o funeral dele essa semana. E uma das frases que ele disse, que eu tenho anotado, ele diz assim, evangelismo é nossa prioridade, mas discipulado é o nosso alvo. Então, tem que ser prioridade evangelismo, mas fazer discípulos é o alvo principal que o Senhor nos deu. E Ellen White diz que o mundo será convencido não tanto pelo púlpito que ensina, mas pelo que a igreja vive. Pregar é uma pequena parte da obra que deve ser feita para a salvação de almas. E existem hoje 2 grandes desafios para a igreja hoje. Uma é mudar a mensagem, ou fazer com que a mensagem seja mais acessível, mais agradável, mais suave, para que as pessoas aceitem. Bom, se nós fizermos isso, nós perdemos a identidade. A razão histórica desse movimento, do remanescente, da pregação do Evangelho, o Evangelho eterno e os pilares da nossa fé, a verdade presente, tantas outras maneiras de descrever o conteúdo da mensagem adventista. Não podemos fazer isso. Não podemos mudar a mensagem para tentar, com isso, fazer com que ela seja mais bem recebida. Mas o outro desafio é não mudar os métodos, ou confundir princípios com metodologia, e até como alguém um dia me falou, é a dogmatização da metodologia, algo que fazia sentido no passado, mas hoje não funciona mais. Então, nós podemos mudar os métodos. Aliás, devemos mudar os métodos, porque se não mudarmos, perdemos a relevância. E então vamos estar falando, mas ninguém entende sobre o que estamos falando. Então, precisamos mudar a metodologia, mas não podemos mudar o conteúdo da mensagem. E o conteúdo da mensagem é resumido num nome, o nome de Jesus. Diz aqui a história que Pedro e João foram falando a respeito daquele Jesus que havia sido rejeitado, que tinha sido crucificado, e a multidão os cercaram. Por causa disso, houve um alvoroço e eles acabaram sendo presos. Por isso, eles foram levados ao Sinédrio, que a gente mencionou antes. E aí, depois, diante do Sinédrio, diz o capítulo 4, no dia seguinte, reuniram em Jerusalém as autoridades, ali estavam reunidos diante do Sinédrio, e a pergunta foi feita, 4, verso 7, Atos 4, verso 7. Com que poder, ou em nome de quem, vocês estão fazendo isso? Interessante a pergunta que foi feita para Pedro e João. Quem é que vocês pensam que são? Quem é que deu ordem para vocês fazerem isso? Em nome de quem vocês estão fazendo isso? Isso aí é pedir para apanhar, né? Era isso mesmo que Pedro queria, a introdução para ele poder contar a história. E ele apresenta Jesus e diz claramente no verso 10, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, que vocês crucificaram e que Deus o ressuscitou dos mortos. Em nome de Jesus, em nenhum outro nome há salvação. E ele repete. Esse é o contexto do verso 12 de Atos 4. Então pensem agora como Deus chamou aqueles homens. Homens simples, incultos, mas Deus os chamou da beira do mar da Galileia. Homens simples, pescadores, para que agora se apresentassem diante das autoridades do mundo. Pense nisso. Pedro tinha estado ali antes. Vergonhosamente havia negado o seu mestre. Mas Deus lhe deu outra oportunidade. E essa oportunidade ele não perdeu. Ele apresentou o nome de Jesus.
o poderoso nome de Jesus. Para os hebreus, Deus é justiça. Para os muçulmanos, Deus é poder. Mas para nós, os cristãos, Deus é amor. Existe muita coisa que Deus poderia ter feito e não fez. Existe muita coisa na minha vida ou na sua vida que poderia ter sido diferente. Mas Deus, por alguma razão, deixou que isso acontecesse. Quando você olha a Bíblia, você se lembra que Deus não livrou José da prisão. Deus não livrou Jeremias do poço lamacento. Deus não impediu que Paulo naufragasse 3 vezes. Deus não impediu que aqueles 3 jovens hebreus fossem lançados dentro da fornalha. Mas quando eles foram lançados lá, o rei, com admiração, olhou à distância e viu uma 4ª pessoa lá dentro. E ele mesmo identificou como sendo igual ao Filho dos deuses. Então, Deus não promete que todos os problemas da sua vida vão ser resolvidos. Deus não impede que as dificuldades venham à nossa vida. Mas Ele promete que vai estar conosco todo o tempo. Essa é a diferença. E o nome de Jesus faz toda a diferença. Quem é Jesus? Ele é o Cordeiro que redime, Ele é o irmão que ama, Ele é o escudo que protege, é a fonte que purifica, é o pão que sustenta, é a sabedoria que guia, é a comida para o faminto, é a bebida para o sedento, Ele é a graça para o necessitado, é a salvação do perdido. Porque nós fomos vestidos pela sua justiça, lavados pela sua graça, seremos coroados na sua glória. Quem é Jesus para você? Para Pedro, ele era o Messias. Em nenhum outro há salvação. Quem é Jesus para você? Qual é o significado desse nome para você? Ano passado, nem sempre a Leila pode ir comigo, por causa do trabalho, né? Somente na escola. Imagine o que o Pedro ia dizer se a Leila não aparece lá na segunda-feira, né? Mas no ano passado, durante o verão, ela fez uma viagem comigo, nós fomos no México. E no sul do México tem uma região, um estado chamado Chiapas. É um lugar muito bonito, como vocês podem ver nessa foto, né? Dos cenários, assim, um dos mais bonitos que eu já vi. Mas essa região é uma região onde existe muita perseguição religiosa, muito mesmo. E a perseguição chega ao ponto que existem sinais, ou o controle, né, local do governo local é tão grande que existem sinais na pista, em algumas áreas, que dizem assim, agora você está entrando no território sujeito às leis locais. Quer dizer, tem as leis do país, mas nós temos aqui leis na comunidade também. Se alguém naqueles lugares, naquelas vilas, naqueles lugares, mudar de religião, por exemplo, se tornar evangélico, protestante ou adventista, ele corre o risco de ser morto, como muitos adventistas já foram mortos ali. Você pode sair de casa e deixa sua casa, sua terra para trás e vai embora. Aí tudo bem, você é livre, mas não vai poder mais viver ali. E alguém vai dizer, mas e o governo não faz nada? Faz, o governo ajuda a relocação dessas pessoas. Então, você aceitou a Jesus, se tornou adventista, você tem que deixar sua casa, sua terra, e o governo te dá um pedaço de terra, geralmente no alto do morro, onde só tem pedra, não produz nada, né? Que ninguém quer. Mas é a única maneira de você continuar vivo. Uma das cidades que a gente visitou aí, essa cidade muito bonita, né? Pitoresca, assim, e é aí exatamente onde vivem essa região onde nas vilas, nas aldeias, existe essa perseguição religiosa tão forte. No sábado à tarde, nós nos reunimos com a igreja. De manhã, fomos pregar em várias igrejas, havia um grupo viajando conosco, e no sábado à tarde, cerca de 15 mil pessoas se reuniram ali. Tivemos passeatas, desbravadores, jovens, escolas, diferentes ministérios, mas a previsão do tempo naquele dia era para chuva. E a igreja estava orando para que não chovesse, porque a reunião ia ser ao ar livre, num estádio de futebol. Aí, nesse estádio, em Chiapas, cerca de 15 mil pessoas vieram nessa reunião. Tivemos até um batismo, foi muito bonito. E, durante a tarde, algumas vezes, caíram algumas gotas d'água. Eu puxava da minha mochila um guarda-chuva, abria o guarda-chuva, Leila olhava para mim e dizia, não está chovendo. Aí eu fechava o guarda-chuva e guardava. Umas 3 vezes eu fiz isso. No final do dia, o presidente da União foi à frente, onde estava o palco, né, o púlpito,
E ele agradeceu todos e disse, graças a Deus, a chuva não nos atrapalhou. Embora a previsão era que fosse chover muito naquele dia. Enquanto ele estava se despedindo, encerrando a reunião, atrás, eu tirei essa foto, vocês podem ver, um arco-íris. Choveu o suficiente para formar o arco-íris, mas não para dificultar a reunião. Na nossa vida, muitas vezes caem gotas, né, que para a gente pode ser, naquele momento, pode ser algo que transtorna a sua vida, que traz insegurança, que traz sofrimento, angústia. Mas imagine que isso são apenas algumas gotas, que Deus permite, às vezes, que venham em nossa vida. E que você não entende por que a neblina cobre, e você não consegue enxergar o que está depois disso. Mas, pelo poder de Deus, e pelo nome de Jesus, nós podemos ter a certeza de que Ele tem reservado no final algo muito bom para todos nós. Se agora a situação que você se encontra não está tão bom, é porque não é o final ainda. No final, vai ser muito bom. No final, vai dar tudo certo. Você confia no nome de Jesus? Confia no poder desse nome maravilhoso, que não apenas veio nos dar a esperança da vida eterna, mas também nos dá a paz e a coragem para enfrentarmos os momentos difíceis da nossa vida hoje. E com segurança avançarmos com a certeza de que no final vai dar tudo certo. Você confia nesse nome? Amém? Senhor Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, pela certeza que temos do Teu amor, da Tua bondade, que o Senhor é um Deus poderoso e também é um Pai amoroso, que cuida, que se importa de cada um de nós. Ajuda-nos, Senhor, a confiarmos no nome poderoso de Jesus. Dá-nos a certeza da Tua companhia em todos os momentos. Dá-nos a certeza de termos os nossos pecados perdoados e a certeza de que muito em breve o nosso Senhor vai voltar e poderemos ouvir dos Seus lábios as boas-vindas. Vinde, bendito do Senhor. Nós te agradecemos e confiamos no nome poderoso de Jesus. Amém.